Olá, tudo bem? Tudo bem dentro do possível. Estamos aqui de quarentena e hoje a gente vai tentar conversar um pouco sobre a xilogravura. Bem, como a gente sabe, a xilogravura é uma das técnicas de gravação mais antiga. É ela que vai dar o início ao livro, né, seguir depois de outras técnicas. Porém, vamos deter mais na xilogravura, porque ela tem, eu acho, acredito eu, que é uma das técnicas que permite qualquer pessoa com um mínimo de espaço, de ferramentas, de condições, trabalhar. No meu caso, eu mesmo, quando comecei fazendo estilo, né, eu comecei as minhas ferramentas, muitas vezes eu fazia. Inclusive, por sinal, eu mantenho, tenho uma aqui ainda, de quando eu era mais jovem, que fazia. Isso aqui é uma, não sei se dá para ver, né? É um pedacinho de ferro de um haste de guarda-chuva que eu botei um pedaço de um cabo. Então, com haste de guarda-chuva e um cabinho de madeira, eu tinha a minha coisa para poder permitir eu gravar. Depois disso, tive outras assim que eu fiz com lasca de serra, daquela serra de ferro, cortando, tinha a faca, tinha um formãozinho. Hoje existe uma gama muito grande de ferramentas que a gente pode usar à disposição no mercado. Sendo que as mais simples, tem como essa, por exemplo, né, simples, essa aqui, acho até que é uma coisa muito sofisticada, um presente de um amigo, de um gravador argentino, que é uma goiva, espécie de buril, né, feita com um raio de motocicleta, de moto, né, e que também dá para a gente gravar muito bem, né, com ela. Depois tem as outras mais populares, assim como essa que a gente encontra aqui no mercado, que é fácil de achar em Porto Alegre, gravuras como esse, é vendida no mercado aí com em torno de 6 peças, são seis goivas, que permite tranquilamente a pessoa trabalhar com elas, como se a pessoa depois desejar e ter de uma forma mais profissional, né, ela vai encontrar goivas como esse formato aqui, né. Essa aqui é uma goiva francesa, bastante boa, como essa outra aqui também, uma outra que não é, essa aqui já é sueca, um aço muito bom. A questão que é importante que quando a gente, a goiva tem é o fio dela, né? Ela tem que estar muito bem afiada para a gente não se frustrar no momento que a gente vai cortar, que a gente começa a fazer a imagem. Tá? E uma coisa, o fio, um aço de primeira linha, com esses aços alemães ou sueco, tá? Eles são ótimos porque eles demoram muito tempo para a gente para perder o fio. Isso permite a gente trabalhar bastante até ela perder o fio. Só que tem um detalhe, ela também, como demora para pegar o fio, ela demora para pegar o fio. Então no ato de afiar ela é mais lenta, é mais demorada, tem que ter um cuidado maior. Dentro disso aí assim, já as nossas aqui, que não é um aço tão sofisticado, né, elas perdem fio mais fácil, mas em compensação pegam fio mais fácil também. E aí usando uma lixa para ferro 1400 ou uma pedra de ardósia fina, a gente faz o fio ela em 2 toques. Dentro disso assim, a gente pensa dessa ferramenta, a tinta. Né? Então a tinta tu pode ter o seguinte, qualquer tinta gráfica, né? Tem uma quantidade enorme no mercado, que não, de custo até bem razoável, tá? Que dá para a gente trabalhar. E um rolo de borracha. Então com um jogo de goiva, um rolo e tinta, qualquer madeira, qualquer suporte serve para cortar. A palavra xilo tem origem, quer dizer, xilo quer dizer madeira, gravura, gravação, escrita, gravação, então, gravação na madeira, xilo, madeira gravada, né? Isso assim, xilo gravura. Tá? E a xilo, ela, vamos dizer assim, ela tem essa facilidade que eu estava comentando, da gente poder gravar em qualquer suporte, em qualquer coisa.
Só que hoje em dia tu vai ver o seguinte, estilo, que quer dizer madeira, hoje tem tantos suportes para gravar sobre eles, e uma variedade tão grande de questões que já tem discussões sobre como se denominar algumas questões que se aproximam da estilo, né? Como o uso do compensado, MDF, Eucatex, polietileno, aí tem uma variedade enorme, né, dessas questões, né, sendo que nenhuma delas é madeira, né. Todas elas são suportes, planos lisos que permitem gravar, né. A gente costuma chamar ela de estilogravura. As duas mais antigas nessas questões aí assim é o uso da estilogravura e do linóleo, né. O linóleo hoje em dia também é bastante difícil de a gente encontrar, principalmente aqui em Porto Alegre, mas em alguns lugares se encontra o linóleo. Em São Paulo já acha ele tranquilo, o linóleo original, né? Mas aqui em Porto Alegre às vezes a gente encontra coisas assim como uma espécie de emborrachado que a gente tem chamado de linóleo, né? Também é possível gravar sobre superfícies extremamente lisas de borrachas, né? Aí só você tem que ter um cuidado que as borrachas que são usadas para a sola de sapato, que a gente encontra nessas casas que vende material para sapateiros, né, são ótimas, dão para gravar muito bem, quase muito parecido com o linóleo. A grande cuidado que a gente tem que ter é que às vezes contém limalha de ferro nessa composição e isso faz com que a goiva perca o fio com muita facilidade. Colocar essas questões, né, mais teóricas sobre prática de fazer, em outro momento a gente pode até parar e tentar ver e fazer algumas questões, produzir assim uma estilogravura rapidinho para o pessoal ter uma ideia de corte, de impressão, de coisa assim. Mas eles vão deixar para outro momento. Dentro dessa questão, examinando a questão da gravura e coisa assim, o Rio Grande do Sul é um dos lugares no Brasil que tem se destacado bastante pelo número de gravadores que tem aqui, né? Tem uma história bastante antiga ligada à gravura, que ele vai nos levar lá para os anos, início dos anos 50 e assim, com o Clube de Gravura, né? O Clube de Gravura que era formado assim pelo Carlos, o Clube de Gravura que era formado pelo Carlos Esclir, o Clênio Benquete, o Vasco Prado, o Danúbio, né? O Carlos Esclir, né? Esse grupo teve uma importância bastante grande. Ele tem origem lá no Clube de Gravura de Bagé, né? O grupo de Bagé. O grupo de Bagé em seguida se mestre passa a ser o Clube de Gravura aqui de Porto Alegre, né? Esse grupo tem uma importância bastante grande aqui em Porto Alegre. Eu tenho algumas imagens aqui que eu acho que dá para a gente dar uma olhada sobre o pessoal do grupo de Bagé. Tá? Deixa eu pegar aqui eu vou pegar eu tenho uma original, mas não fiquei deles, nem todas eu tenho, né? Tenho algumas, mas eu peguei a partir de alguns livros, no caso, eu peguei desse livro aqui, né, que é um livro do Itaú Cultural, né, que tem um catálogo das gravuras, de algumas das gravuras que onde tem diversas gravuras de diversas técnicas, né? Falando dessa técnica hoje na questão contemporânea, a estilogravura, tu tem hoje, ela se desdobrou em quantidade de formas de se trabalhar. Por exemplo, tem a estilogravura que a gente chama de gravura expandida, tem gravura objeto, gravura poema, gravura instalação. Então tu tem na contemporaneidade tem essa questão que é muito legal, que ela se abre, né? Mas se a gente estava tentando nós falava do grupo de Bagé. Mas antes de eu mostrar algumas coisas do grupo de Bagé, eu acho que é importante a gente dar uma olhada quem foram os artistas que de certa maneira introduziram a gravura aqui no Brasil, né? Que são os mestres que têm uma importância muito grande para a gravura brasileira. Então eu vou tentar parar usando esse livro do Itaú Cultural, sobre a gravura, a arte brasileira do século XX, para mostrar algumas das gravuras. Então aqui a gente tem uma gravura, tá,
de um dos artistas bastante importante, né? Esse aqui é o Oswaldo Guild, um gravador histórico da coisa bem importante. Temos também, junto com ele, passou no mesmo período, temos aqui o Lívio Abramo, né? E o Lívio Abramo, que viveu de São Paulo e depois viveu muito tempo no Paraguai. Foi para o Paraguai e construiu uma aparatosa gravura lá. Tá? Temos ainda, esse aí o pessoal o Lívio Abramo. Deixa eu me lembrar quem mais que eu tenho aqui. Bom, aí eu fiz então, já tem outros que depois eu vou procurar, assim. Deu para ver que eu sou meio desastrado e assumido nessa questão, né? Olha aqui, Alex Lekenkos, né? É outro cara extremamente importante nessa questão da gravura, né? É outro artista que viveu muito tempo em São Paulo. E temos aqui em seguida o que eu estava me referindo, algumas pessoas do clube de gravura. Aqui a gente tem de cara o Glênio Bianchetti. Normalmente esse grupo tinha como temática a questão regional, né? Uma tendência muito forte às questões social e políticas, né? Da época, assim. Aqui temos uma gravura do Glauco Rodrigues, também pertencente a esse grupo, né? Desse grupo de gravura, do clube de gravura lá de Bagé, aliás, aqui de Porto Alegre. E lá em Bagé é o grupo de Bagé, que é o clube de gravura. Temos também nesse grupo aí o nosso Danúbio Gonçalves, que é uma gravura da série das Charqueadas, né? Bastante conhecido de todo mundo, uma série bastante importante dele. E o Danúbio tem essa questão que ele foi diretor do ateliê durante bastante tempo, como professor, né? Também foi professor e diretor do Ateliê Livre. Ele começa fazendo litografia no Ateliê Livre a partir de quando ainda, na época, o diretor do Ateliê Livre era o Chico Stockinger, e que convida Marcelo Grasman para dar um curso de litografia aqui no ateliê. E ainda a partir desse curso, onde não lembro os nomes assim de cabeça assim, todo mundo, mas eu me lembro que tinha Luiz Brasil, a Regina Silveira. Acho que a Vera Chaves Barcelos também se encontrava nesse curso, se eu não me engano. Eu teria que confirmar isso. Desse primeiro curso dado lá nos altos do mercado público, onde funcionava o Ateliê Livre, o Chico era o diretor, né? E o Danúbio estava fazendo lá. Aí, ao fim desse curso, foi um curso rápido, Marcelo volta embora e Danúbio ficou pesquisando e trabalhando na litografia no Ateliê Livre, né? Até mesmo pouco antes de falecer, conversei com o Marcelo Grasman e ele me disse: olha, vocês aí do Sul têm que agradecer muito ao Danúbio Gonçalves em relação à litografia, porque quando eu fui dar aquele curso lá, a convite do meu amigo de São Paulo, que o Chico Reis não fazia muitos anos que tinha vindo de São Paulo e era muito amigo do Marcelo Grasman lá, então o Marcelo coloca aqui, quando veio de São Paulo para dar o curso aqui, não era o métier dele, não era a questão dele trabalhar com litografia. Porém, como o ateliê tinha uma prensa litográfica e tinha coisa assim, ele veio e passou o que ele sabia, né? E aí ele diz que o que ele sabia naquela época sobre litografia era muito pouco. E que o desenvolvimento da litografia aqui no Sul tem que dar uma graça ao Danúbio, que depois daquilo, junto com outras pessoas, ficou pesquisando até se tornar um dos grandes litógrafos brasileiros, né? O Chico, na época, já que eu me referi a essa questão aí, lembrando o Chico Stockinger, né, que
logo que veio para Porto Alegre, ele fez muita xilogravura, né? Tem uma série de xilogravuras chamadas Retirantes, ele tem uma outra série de xilogravuras sobre o mangue, né? Então aqui eu tenho uma xilogravura que é intitulada Madame, também uma gravura antiga dessa época, mais ou menos, né? Nessa época que o Chico Stocking foi diretor do Ateliê Livre, isso foi o primeiro diretor, né? Tínhamos como professor de história o professor de história era o autor do livro sobre a história da gravura do Rio Grande do Sul, desculpa, mas agora não lembro, daqui a pouco me vem de novo, né? Mas de desenho era o Vasco Prado. E fora esses 3 professores que funcionavam lá no Alto Mercado, né? O Chico como diretor, o Vasco como professor de desenho, e o Carlos Escarinci. O Carlos Escarinci, professor de História da Arte, que também tinha começado a dar algumas questões sobre a discussão, sobre o pensamento, a questão da arte contemporânea, a arte moderna, contemporânea, nas palestras no curso que o Iberi Camargo tinha dado, há um tempo atrás. Claro, então aí dá para ver que o ateliê vai ter uma origem ligada à gravura, diretamente, isso durante muito tempo. Bem, e aí então eu queria também deixar alguma sugestão, né, para a gente passar esse tempo de quarentena, olhando alguns trabalhos que existem. Não sei se vocês conhecem, mas é bem interessante. Tem um filme do Chico Stockinger, né? Tem no canal Curta, tem um documentário do Grupo de Bagé, e tem um filme e também um documentário do Danilo Gonçalves. Todos eles é possível acessar através do YouTube. Tá? Então lá é bem interessante a gente ver esse documentário, esses filmes desses artistas que tiveram uma relevância uma importante aqui na gravura do Rio Grande do Sul e no Ateliê Livre. Se alguém quiser dar um retorno, seria bem-vindo, que até, vamos dizer, sabe, se dá um motivo, fica mais fácil a gente trabalhando, sugestões de algumas questões, de o que se pode fazer, o que não pode se fazer. Mas dando retorno, eu vou ficar sabendo o que vocês como estão entendendo isso. Qualquer dúvida também avisa que eu posso esclarecer melhor. Tá?